Eu desci para cá porque eu morava com a minha avó, né, na casa de familiares. Aí eu vi a oportunidade para mim poder construir minha casa e morar aqui embaixo. Aí eu desci para cá. A maioria veio para cá por motivo que pagavam aluguel e por motivo também de despesas. Onde é que morava não tinha condições de arcar com as suas despesas. Os serviços prestados para nós é a coleta de lixo, né? Temos hoje em dia a Sabesp, que fornece água, e a energia elétrica, né, que é da Enel. Nós fazemos bicos aqui para poder se manter, entendeu? Mas aqui muitas pessoas são desempregadas. E muitas também aqui, que nem muitas mães aqui, sobrevivem sobre o Bolsa Família, né? É importante a gente lembrar que a gente está falando de uma área de proteção aos mananciais, é uma área que deveria, em tese, ser preservada. Ao mesmo tempo, a ocupação dessa área foi se dando a partir de próprios incentivos do poder público ao não segurar áreas em locais com infraestrutura, em locais que eram passíveis de ocupação. Então, a gente tem hoje diversas formas de morar naquela região, desde a propriedade privada, os conjuntos habitacionais, os loteamentos clandestinos, que muitas vezes não estão regularizados e tem diversas questões. Então, a gente está num momento muito delicado de habitacionalmente falando, né? Que muitos têm chamado de uma situação de emergência habitacional. Tem muita comunidade aqui na Zona Sul agora passando por um período de reintegração de posse. Tem umas que já estão com a casa sendo seladas. Nós temos aqui na Zona Sul de São Paulo, né, mais de 10 mil famílias, né, ameaçadas de despejo e remoção pelo projeto aí dos mananciais. Aí dessa casa aqui, ó, depois do número 13 para cima, tudo foi notificado para poder sair. Aí pega essa parte ali até lá em cima. Elas foram notificadas pela prefeitura porque todas iam ser remanejadas, ia para outro local. Ao total, para ser removidas, são 70 famílias, e ao total de moradores do Morro do Ketchup são 230. Já tem uns 15 anos que esse processo está rolando, e agora, esse ano, em 2023, eles vieram e alegaram que deu continuidade ao processo para a remoção das pessoas. Não falaram para eles aonde que eles vão, se eles vão receber o auxílio aluguel, se eles vão ser remanejados para alguma ocupação, ou se eles vão para predinho, CDHU. Eles não alegaram, eles só vieram, deram notificação e falaram que era para aguardar. E são comunidades em extrema pobreza, especialmente as comunidades impactadas pela pandemia, impactadas pelo desemprego também, né? Muita gente perdeu o emprego que não teve outra alternativa, que não seja ocupar, né? Infelizmente, né? Eu atuo dentro dessas comunidades, a gente tenta fazer formação política dessas pessoas, porque hoje o principal, mais importante desse encontro é justamente isso, politizar essas lideranças, né? Essas pessoas que estão dentro da comunidade para se fortalecerem e também conhecer a nossa luta, né? Porque muitas vezes as pessoas lutam só no território e é muito além do território a luta. Eu conversei com a Sheila e a Sheila me orientou sobre a procuradoria, né? Que era para me procurar um defensor público. Aí procuramos um defensor público e tudo mais. Estamos no aguardo também da resposta, né? Do número do protocolo ao qual foi cedido. A gente tem que fazer a luta fora do território. Porque muitas vezes a pessoa fica dentro do território e não tem noção e a grandeza do que é a luta fora, né? O encontro dessas várias comunidades em diferentes estágios, em diferentes formas de morar, para que elas se encontrem e acabam, né, tendo uma percepção de que o problema delas não é só delas, é um problema de muita gente pela cidade, né, também não só na Zona Sul. A gente acaba aprendendo quais são os nossos direitos, como a gente deve lutar, do que a gente tem direito de correr atrás, de como conseguir conquistar esse direito, porque se em 2007, eu não digo que eu sou a mais sábia, mas se eu tivesse pelo menos um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria sido removida de lá da forma que eu fui, porque foi uma remoção bem violenta. Então, esses diferentes estágios de organização ajudam nesse intercâmbio da luta. Até porque a gente está falando de uma luta que é longa, né? Não existe o projeto para pobre. Entendeu? O que existe para nós pobres é a nossa união e a luta.
começamos a reivindicar em 89, 91 foi quando eu assinei um convênio, né, para a gente poder estar desenvolvendo um projeto habitacional, né, de habitação popular. A gente tinha 8.000 famílias inscritas. Era muita gente. A nossa luta na periferia é um pouco diferente do que no centro, porque no centro eles já pegam os empreendimentos prontos, né, para tentar fazer cumprir a função social. E na época que a gente tinha que fazer levantamento de área. Eu comprei a fábrica de bloco, eu montei uma fábrica de ferragem e eu construí os blocos. E a ferragem, demarquei essas ruas, nós limpamos tudo isso aqui na mão. Aí um ano depois, quando eu tinha 700 milheiros de bloco pronto, eu convoquei uma assembleia para meia-noite com o pessoal, aí ocupamos. Aí, era no Dia dos Trabalhadores, né? Aí convoquei a assembleia, eu falei para eles, ó, você faz constrói um quarto e joga a telha em cima e cai para dentro. Em 2004, nós conseguimos aqui a nossa UBS. Temos uma parceria que nas quarta-feiras faz atendimento lá na sede da comunidade. Quando você fala da moradia, moradia não só é a casa. Junto com a moradia, você tem que reivindicar a saúde, a água, a luz, o saneamento básico, né? Isso daqui é a área da comunidade que está reservada para a creche. Ela começa lá na rua São Rafael, pega aqui essa rua Barro Branco todinha, né? E pega até na rua José Rodrigues. E graças a Deus, mesmo com a necessidade de moradia, nós conseguimos segurar essa área para a construção de uma creche. Porque na comunidade eu acho que uma creche será bem-vinda, vai favorecer muitas famílias. Estamos hoje visitando aqui o condomínio Chácara do Conde, né? Então hoje nós vamos estar visitando a casa da Bruna. Tem a construtora, vergonha disse que faliu. Eu peguei minha família e coloquei lá, né? Só tava o esqueleto mesmo, né? Aí nós entramos lá. Aí no final, eu efetivei todas as minhas famílias. Então lá eu tenho 84 famílias. Vamos entrar? Pode entrar, fica à vontade. Quando eu vim pra cá, não tinha piso, né? Não tinha gesso, não tinha janela. A gente foi colocando tudo aos pouquinhos. A gente precisa ainda de muita melhoria, né? Somente a parte externa. Em 2016, quando as famílias receberam o título de posse da Chácara do Conde. Você imagina quanto tempo, entendeu? Então, assim, é muito tempo de luta, entendeu? Os condomínios são formados por 10 blocos, todos divididos entre A, B, C até o J. Aí eu moro na quadra F, que é o bloco F, que são 196 apartamentos. Aí dentro dessa quadra F temos brinquedoteca, temos zeladoria, temos bicicletário, sala de estudo. Eu me mudei pra cá dia 20 de julho, mês 7. Vai fazer 9 meses, né, que eu tô morando aqui. Quando eu fui morar lá na Chácara do Conde, eu tinha 11 anos de idade. Quando eu cheguei lá, era só farro vermelho. E a gente veio pra cá pra ocupação, né, quando era só o terreno. Tipo, tudo isso construído é surreal, né, uma emoção. As pessoas que moram de aluguel e não tem onde morar, vivem com um certo... É como se fosse uma preocupação. Hoje em dia eu não tenho essa preocupação de não conseguir o que eu quero. Me trouxe mais oportunidades de sonhar. Eu sonho com outras coisas hoje em dia. Eu pretendo fazer os planejados, arrumar aqui, fazer o armário planejado tudo direitinho, mexer, trocar o piso, eu pretendo também. Mas assim, já é lindo. É a minha maior realização, minha maior conquista. Sou muito grata, sou muito feliz por esse cantinho aqui. Toda vitória eu acho que ajudou a oxigenar, a dar esperança. Porém, a gente está falando de vitórias que infelizmente ainda são exceção, elas não são
a regra. A pessoa que vem para o movimento achando que vai adquirir seus objetivos amanhã está muito enganado. Eu tenho famílias aqui, entendeu, que não conseguiram alcançar, né? Tiveram uma caminhada com a gente, mas infelizmente, né? A gente vai também somando, né, com os movimentos para garantir esse direito à moradia, para evitar os despejos e as remoções, né? E principalmente, né, unificar as comunidades em torno dessa pauta do direito à cidade e da reforma urbana, né? Porque o que nós estamos aqui lutando fundamentalmente é pelo direito à cidade. E a luta ela é grande, né? Tem que sair, tem que ir para a cidade, tem que ir para o centro. E muitas pessoas ainda não se conscientizou disso, né? De que a luta não é só no território, ela é grande. A gente precisa ocupar a cidade, né? Eu acho assim essencial por conhecer outras comunidades para a gente poder saber como que funciona lá e como funciona aqui, né? Temos que fortalecer a periferia, as comunidades, e curso de formação e lutar. Porque quem não luta está morto. A cidade de São Paulo é majoritariamente branca. Pessoas brancas respondem por 2/3 da população. Mesmo em menor número, a maior concentração de pessoas pretas e pardas está nas periferias. Essas pessoas estão mais suscetíveis à violação de direitos, evasão escolar, trabalho precarizado, piores condições de saúde, moradia e vulnerabilidade ambiental. E mesmo na quebrada, pessoas brancas saem em vantagem. O que é branquitude? Branquitude é um termo um tanto acadêmico, né, que a gente usa para falar de uma identidade branca. Então, branquitude nada mais é do que a identidade branca e como essa identidade se forma, como essa identidade se constrói. Os vários privilégios que as pessoas brancas carregam nos seus corpos, independente de classe, e, claro, com intersecções de classe, de gênero, de território, mas as pessoas brancas sempre vão carregar privilégios, e privilégios que não adianta dizer não quero. Privilégios estão aí porque o sistema racista está funcionando independente de a gente fazer alguma coisa ou não. Como é ser uma pessoa branca na quebrada? A periferia é diversa, a gente tem uma configuração de classe diversa, tem lugares que tem um pouco mais de dinheiro, tem lugares que tem um pouco menos, tem lugares que são um pouco mais brancos, tem lugares que são mais pretos. Então a gente tem uma diversidade assim de classe e de oportunidades também na periferia, e a classe vai influenciar muito, vai constituir assim a forma como vai se dar essa identidade branca na periferia também. E aí, num processo de ascensão assim social, quem é que ascende mais? Quem é que tem mais possibilidade de estudar? Quem é que tem mais possibilidade de conseguir emprego? São as pessoas brancas. Na escola, assim, quem que é valorizado? Que beleza que é mais valorizada? Mesmo quando a gente pensa nas escolas públicas e de maioria preta e parda, as pessoas brancas geralmente são as mais valorizadas. São as que são tidas como melhores alunas, são as que são tidas como as mais bonitas, as que vêm primeiro na hora de uma escolha romântica, de uma escolha afetiva, né, que vão ter seus corpos mais valorizados, que vão enfrentar uma suavidade maior em relação à violência. A minha adolescência inteira eu tentei me embranquecer, tentei deixar o meu cabelo mais baixo, enfim, essas coisas que a gente passa, não tomar muito sol, essas coisas que são muito problemáticas, entendeu? Então foi nos 14 anos que eu percebi que eu sou preta e que eu sou linda, assim. A gente tem uma maioria preta e parda nas nossas periferias, mas a gente tem muitas famílias que são interraciais. E aí, vamos pensar em que beleza que é mais desvalorizada, assim, né? Que cabelo que é mais valorizado, como é que
os traços do rosto, e às vezes não tanto os traços, mas a cor da pele. Que cor da pele que é mais valorizada, que cabelo, que tipo, que biotipo, assim. O que é mais valorizado desde cedo, né? A gente nascer sabendo e crescer sabendo que a gente é bonito, também começa a constituir parte da nossa visão sobre nós, né? Da nossa autoimagem. Esses privilégios, essas nuances vão sendo concedidas para as pessoas brancas, e o impacto que isso tem é da superioridade. Da superioridade, assim, de... talvez eu seja um pouco melhor, né? Do que os meus colegas. Às vezes até irmãos. Pode ser que eu seja um pouco melhor, porque... de repente, eu consigo ir melhor nas matérias, de repente, as pessoas gostam mais de mim nos rolês, me identificam mais como uma pessoa bonita, de repente, eu tenho possibilidades de namoro aqui maiores, de repente, eu tenho aqui possibilidades de emprego, ainda que tenha baixa autoestima, ainda que tenha insegurança, ainda que a gente sabe como é que a pobreza se infiltra na nossa autoimagem e na nossa confiança também, mas a branquitude continua presente, sabe? As fragilidades e os problemas estão presentes, mas essas pequenas nuances de superioridade também. Muitas vezes, por conta do tom de pele da pessoa, existe um estereótipo em cima que pode ser ruim, sabe? Eu, por ser branca, às vezes eu posso ter um acesso mais fácil para as coisas, e aí as pessoas podem ter um olhar diferente para mim. Entra naquele estereótipo, né? Um branco disputando com um negro, às vezes, a mesma vaga, e muitas vezes a pessoa fala assim, não, o branco pode ter mais estudo, o branco pode ter mais conhecimento, e às vezes nada disso tem a ver, realmente. Mas tem uma coisa da branquitude brasileira que tá ainda no mito da democracia racial, né? Que, como se todo mundo fosse miscigenado, e todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas oportunidades, e tá tudo certo, aqui não existe racismo e tal. A gente tem avançado bastante com as cotas raciais, a gente tem avançado bastante com algumas discussões, com um tanto mais de representatividade, a gente tem avançado um tanto mais, então eu acho que hoje em dia está um pouco mais difícil, principalmente para as pessoas jovens, ignorarem completamente esse assunto. Mas é difícil porque o mito da democracia racial, ele favorece muito as pessoas brancas, mas ainda coloca nesse lugar de regra. Eu acho que, por um lado, é muito difícil reconhecer os privilégios. É dizer assim, é se responsabilizar por eles, sabe? É dizer assim, eu não sou realmente igual no sentido de oportunidades, eu não sou igual aqui, talvez a minha melhor amiga, talvez aos meus melhores amigos, talvez até a minha família, assim, mais próxima, né? Os meus primos e tal. Eu entendo que o racismo, ele existe de várias maneiras, tanto financeiro, como tom de pele, como moradia, mas o racismo em si mesmo, que eu acho que é a sociedade em si. Porque se você é negro, mas você tem dinheiro, você tem uma condição financeira boa, ali a pessoa não sofre racismo. Eu acho que esse é um próprio aspecto da branquitude, né? Que é não se pensar, é não precisar se pensar, é saber que, não, eu posso me abster dessa discussão aí, eu posso fingir que isso não existe, isso não me afeta, não tem nada a ver comigo, eu posso apoiar de longe, assim, não preciso pensar sobre isso. Esse é um aspecto da branquitude, pensando a partir do macro, né, do grande. Não existe um interesse político em, de verdade, mexer nas estruturas, porque mexer nas estruturas é tirar a gente que é muito rica e muito poderosa de onde está. Então, tem, eu acho, um sentido muito macro, mas tem outros sentidos além desse muito macro que tem muito a ver com a manutenção dos privilégios. Mas tem que vencer essa coisa do desconforto, porque para as pessoas brancas falarem sobre racismo, entenderem que precisam discutir racismo, que precisam se posicionar, que precisam estudar, que precisam entender sobre raça, sobre relações raciais, sobre identidade racial, elas precisam se incomodar. E se incomodar é difícil. A gente não quer se incomodar, né? Então, quando a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a gente, porque tem um fundo aí que continua intacto, que é dos privilégios. E podem ser os pouquinhos privilégios das pessoas brancas mais pobres, desde os privilégios bem maiores das pessoas mais ricas. Então, eu acho que a dificuldade tem a ver com o incômodo, tem a ver com o desconforto. Precisar enfrentar o desconforto e precisar se responsabilizar para entender que, sim, a discussão racial é responsabilidade das pessoas brancas. Falar sobre racismo é responsabilidade de pessoas brancas. Se incomodar com isso, se afetar com isso, é responsabilidade também de pessoas brancas, porque a luta antirracista precisa
de todo mundo, e já que o sistema está funcionando ativamente para a gente o tempo todo, a gente precisa enfrentar esse sistema. E assim, a gente tem uma origem pobre, a gente tem muito menos a ganhar com a branquitude, então isso é muito importante de entender. Uma criança, tão linda. Vamos embora, Vanessa, levanta. Ai, você vai pagar. Ela vai pagar aquela dica. Ai, Vanessa, tá Hoje no Rio, na região metropolitana, a gente tem uma média de 14 tiroteios por dia. Isso é um dia comum. Nas últimas semanas, principalmente nesse último mês de junho, foi muito complicado. Toda semana tinha um morador que era vítima de uma bala perdida. Sempre a vítima de bala perdida. Isso aí é o que está acontecendo. Agora está rotineiro, toda semana, 3, 4 vezes na semana está acontecendo. A gente teve 43 dias só, de janeiro a julho, sem tiro. A junho, sem tiro. Um mês e 10 e 13 dias só sem tiro. Outro dia todos foram com tiro. Foi morto, bala perdida. Eles botam bala perdida porque querem botar bala perdida. Mas sabe que não foi uma bala perdida. Porque uma bala perdida não vem no meio da testa da pessoa. A gente não acredita que exista bala perdida quando elas têm um endereço específico, locais certos e corpos exatos onde elas vão acabar achando alguma pessoa, né? Então não existe bala perdida se a favela é o local onde essas balas podem circular, né? Isso aí, sai todo mundo. Dá tiro em cima das putas, né? Linha vermelha interditada, todo mundo se escondendo aqui do tiroteio. Aí, linha vermelha interditada, hein? Tô aqui, acabei de passar a linha vermelha aqui agora, 11 batalhão, direção a Ipanema. Não passa carro de lá. Desde que a gente abraçou a guerra às drogas como grande estratégia para o enfrentamento dessa questão, portanto, há 40 anos que o Rio de Janeiro vive, de fato, um conflito muito doloroso que tem vitimizado milhares de pessoas. Existe um surto incrível ao meu redor de depressão e suicídio. Isso acabou sendo abrandado em função dessas mortes. Emocionalmente, eu digo assim, a comunidade está toda doente. Ela não tem apoio psicológico, nenhum, o que é muito ruim para a comunidade. Hoje, se você me perguntar assim, qual é o carro-chefe do seu projeto, eu vou te dizer, pacientes com sequelas neurológicas. A gente vê que eles são motivados por uma carga de estresse, de emoção muito forte. Eu acordo todo dia para ir trabalhar como se aquele dia ali fosse o último. Eu acho um absurdo a pessoa fazer isso com outra.
Todo dia eu choro, todo dia. A morte do meu filho. E choro também pelo fato de não ter feito nada. Não ter dado uma solução de nada. Nunca ninguém falou nada comigo, nunca ninguém deu uma satisfação. Nada. Sobre nada. Foi como se tivesse morrido um bicho. Eu acho isso tão humilhante pro ser humano, sabe? A gente tem que passar por isso. Eu não esperava encontrar meu filho no ML com um único tiro no coração, queima-roupa. E ali começou a minha vida. Meu choro, meus prantos, minhas perguntas. E quando eu comecei a me levantar um pouquinho, começar a buscar conhecimento, mas a única coisa que era uma questão de honra, um orgulho meu, era limpar o nome do meu filho. Isaac, mamãe. Quando a gente chega para trabalhar com a criança à tarde, para fazer o projeto, a criança já vem toda destruída. Já vem contando as histórias. Tia, hoje eu fui para a escola, eu tive que deitar no chão lá embaixo na Austragésimo, porque estava dando tiro, o tiro passou assim, ó, pertinho de mim. E aí aquilo acaba com a gente, porque se você vai cheia de gás, sabendo que tudo de ruim pode ter acontecido, mas que você tem que fazer alguma coisa diferente para a criança não ficar afetada pelo aquilo, para ela esquecer aquela coisa. É mais fácil uma criança saber o calibre de uma arma, o nome todinho de cada arma, do que saber o abecedário todo. É mais fácil ela saber contar quantos tiros está dando por dia, quantas vezes teve tiroteio, do que ela dizer quantos dias há na semana. Eu percebi esse tipo de coisa. As pessoas têm redes de WhatsApp, que é rápido. Então, para dizer, ó, tem um tiroteio em tal rua. Isso é terrível. É bom, salva as pessoas, mas é terrível. Criamos um grupo no WhatsApp com várias pessoas de diferentes áreas do Complexo do Alemão, né? O destaque principal foi usar essa ferramenta como uma forma de garantir segurança, de evitar que pessoas fossem atingidas durante o confronto, a partir da publicização da informação de que estavam tendo guerra em algumas áreas da favela. A partir dessa necessidade de mensurar a violência armada e mensurar o número de tiroteios que havia, de fato, na região metropolitana do Rio, surgiu a ideia do fogo cruzado, que é justamente para a gente ter noção do quanto essa violência afeta na vida das pessoas. A cada vida ceifada na favela, seja qual for a favela, Manguinhos, Alemão, Jacaré, cada mãe que luta, que transforma o seu luto em luta, ela devia transformar seu amor em alegria, né? Alegria e mais amor, não em luto. Perder seu filho, enterrar seu filho. Ninguém cala a voz de uma mãe. Não era uma bala, não era um tiro que ia me calar. Eles calaram o meu filho. Eles mataram o sonho do meu filho. Você criar um filho com tanto amor, com tanto carinho, lutar tanto para criar um filho, para vir um marginal e fazer isso. Porque para mim, um marginal. Para mim, ele não vale nada. Para mim, se ele chegasse na minha frente e falasse assim, eu preciso do seu perdão para mim morrer, ele ia morrer sem o meu perdão. Porque o que ele fez comigo vai doer até o fim da minha vida. Eu vou ter que acostumar com essa dor. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles deram tiro certeiro, eles sabiam. Eles não deram tiro 1 centímetro do coração. Eles podiam dar na perna, no braço, sei lá, em qualquer lugar, tipo assim, aliás, em lugar nenhum. Mas aqueles homens sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que transpassou o coração do meu filho. O nosso problema é justamente que aquilo que poderia nos salvar é aquilo que a gente repudia. A gente repudia exatamente o remédio. E por isso que a gente não sai da UTI. Porque a gente está recusando o remédio. O remédio é mais direitos humanos. Para todos, né? Já que é para o homem, né? Assim, a vida humana não é uma prioridade para o Brasil.